Olá, sejam muito bem-vindos ao Plenitude, o seu podcast para uma vida mais plena e saudável. Eu sou o seu host, Vitor Germano, e hoje eu tenho novamente a honra de trazer o Dr. Tiago Leite, hipnoterapeuta. Tiago, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast. Por favor, para quem ainda não te conhece, se apresente. Muito obrigado por poder estar aqui novamente, falando um pouquinho mais sobre a hipnose, como ela pode ajudar. E então, eu sou Tiago Leite, sou psicanalista, especialista em hipnose clínica e atuo há 10 anos como hipnoterapeuta, já ajudando pessoas com questões como ansiedade, depressão, insônia e agora também ajudando empresas no monitoramento da saúde mental dos seus colaboradores com as novas regras da NR1 também. Perfeito, agora que a NR1 vem entrando, todo mundo precisa investir nessa área. E para quem não te conhece, a gente falou no último podcast sobre várias questões da hipnose, mas vamos fazer um bate-bola aqui rápido para esclarecer perguntas. Hipnose é charlatanismo? É ciência? Do que se trata? Hipnose é uma técnica cientificamente comprovada da sua eficiência. Tem diversos estudos comprovando a eficiência dela, inclusive um que eu acho que falei da outra vez, mas é um que comparou a hipnose com outras técnicas de terapia. E nesse estudo a hipnose foi a técnica mais eficiente, ajudando pessoas a atingirem seus objetivos com 96% de eficácia em apenas 6 sessões. Enquanto a segunda colocada levava mais de 30 sessões para se aproximar de 70%. Perfeito. E hoje a gente vai falar de temas como traumas, abstinências, problemas modernos como a ansiedade, os vícios no celular, que a gente vai aprofundar como a hipnose trabalha todas essas questões. E também nós vamos falar também de autismo, como que a hipnose pode ser aplicada para diferentes grupos sociais que têm a necessidade ali de um tratamento, né? Até a gente sabe que são diferentes condições, né, e perfis que, assim como as outras terapias, a hipnose consegue ajudar. Mas para fazer uma recapitulação da hipnose antes da gente entrar nestes temas, a origem dela, como que ela veio a ser, né? Como que a hipnose surgiu? As primeiras citações da hipnose vêm lá do Antigo Egito, ainda nos templos do sono, onde eram aplicadas técnicas que pareciam com a hipnose atual. Depois, com o tempo, houveram vários hipnotistas, o Milton Erickson e vários outros que foram aprimorando essas técnicas, até que chegou na hipnose moderna, que é aplicada, que é muito mais eficiente que processos anteriores, que levavam tempos, era muito mais superficial. Hoje, então, por isso que a hipnose tem essa eficiência que a ciência comprova. E a hipnose, ela é um procedimento clínico, como a gente deixou claro, com bases científicas, ela possui estudo por trás dela, uma base bem definida, mas ainda tem gente que não sabe exatamente que ela pode ser aplicada para esse benefício clínico. Então tem muita gente que conhece a hipnose somente como algo para diversão. Então a hipnose é conhecida no geral pelas pessoas para você fazer brincadeiras, quadros de TV, ou quando você estava lá no colégio e alguém fez hipnose. Então é muito comum ter esses eventos sociais para a hipnose e não um conhecimento geral das pessoas para a hipnose clínica. Então, a hipnose que a gente conhece, essa aí de brincadeiras, ela também vem da mesma fonte ou qual que é a diferença? Na verdade, a hipnose surge como uma técnica de auxílio. A parte recreativa vem como um adicional, um bônus. E tem muita gente que realmente só conhece essa parte ou nunca nem viu essa parte ou acha que é algo místico, sobrenatural e que é pura balela, mas a hipnose surge como uma técnica para auxiliar pessoas a resolverem questões mentais, psicológicas, ou até em momentos como na Primeira Guerra, que ela era usada para trazer analgesia a pessoas que precisavam ser amputadas. Então, nesse caso, esse psicólogo, ele utilizava a hipnose por falta de suprimentos anestésicos na guerra para poder fazer esses procedimentos. Isso, o James Isdale, então, faltava, né, a medicação e tudo mais, não tinha, a única analgesia na época era o uísque, então ele usava o procedimento de hipnose para poder amputar braços, pernas que não tinham condições de ser tratados naquele momento em combate, para que a pessoa não sentia dor. Inclusive, uma coisa que ele percebeu é que a cicatrização de pessoas que passavam pelo processo de hipnose era mais fácil e mais rápida, vamos dizer assim, do que pessoas que passavam por todo aquele processo de dor, de desconforto, com álcool e tudo mais.
Então a hipnose era aplicada dessa forma já para essas questões e com o avanço dela ele aprendeu e foi passando informações de como usar para outras questões no futuro também. Com certeza. E um tema muito popular hoje é justamente, conforme a gente vai avançando, a indústria do bem-estar vem crescendo, né? E isso tem muitos lados positivos e muitos lados negativos. Mas uma coisa que é muito interessante, essa indústria do wellness, do bem-estar, do fitness, que hoje é massiva, é que ela traz com ela justamente a mensagem de que a nossa mente ela é extremamente poderosa. Tem gente que entra no quesito do poder da mente de maneiras mais místicas, tem gente que entra numa perspectiva mais embasada ali na psicologia, na psicanálise, e a hipnoterapia que também vem nessa corrente, né, baseada ali na psicanálise, na psicoterapia, que é justamente a gente conseguir utilizar essa força do pensamento nosso para poder ter melhora. Então, não é novidade dizer que a nossa cabeça ela é capaz de acelerar uma cura ou até criar doenças que a gente não tem. Com certeza. Eu já tive caso de um paciente que ele cresceu ouvindo que todos os homens morriam na família a partir dos 34, ficavam doentes e morriam. E quando ele estava chegando perto dos 34, ele começou a ficar doente. Ele nunca teve nada na vida e perto dessa idade ele começou a ficar doente, apresentar vários sintomas e após a gente trabalhar as questões emocionais na mente dele, ele conseguiu passar dos 34, né? Igual outros. Mas como você disse, a mente é muito poderosa. E falando em estudos, teve um que comparou 2 grupos de pessoas. Um grupo ia para academia, fazer exercício físico, treinar com uma rotina específica, e outro grupo mentalizava esse processo, igual o que seria o treinamento desse grupo. E no final do período, os 2 grupos emagreceram e ganharam massa magra. Mesmo o grupo que não fez exercício nenhum, porque ele mentalizava esse processo. E quando você pensa em algo, o seu corpo já produz substâncias, a contração muscular, os impulsos elétricos são a mesma coisa. Você estando fazendo exercício ou só imaginando nele. É igual quando eu falo assim para você, se você imaginar que você está chupando limão, a sua boca na hora já dá aquela... A língua dá uma entortada. Né? Você não está chupando limão, mas seu cérebro já colocou a percepção para você, já gerou os impulsos, a salivação, tudo como se fosse. Então foi uma das coisas que esse estudo comprovou, que o simples fato de mentalizar e tudo mais já era possível trazer benefícios. Por isso o poder tão grande da hipnose, que além de você estar nesse processo de pensamento, de visualização, você está mais aprofundado acessando informações do seu subconsciente, e com isso fica muito mais assertivo as transformações que a gente consegue. Show de bola. Mas falando agora da modernidade. Então, antes da gente começar, a gente conversou muito sobre problemas de hoje, como a ansiedade, a depressão, entre outros casos que a gente tem, como vício em telas, abstinência, traumas. Vamos um por um aqui, tirar algumas dúvidas. A gente anotou algumas questões para poder tratar. Dentre uma delas uma dúvida. Eu vou fazer hipnose, eu vou ser hipnotizado na primeira sessão, meus problemas de vida vão estar resolvidos. Não, na primeira sessão não. Você será hipnotizado na primeira sessão, mas não se resolve uma vida inteira de dificuldades em apenas uma sessão. É possível trazer muita melhora no processo já na primeira sessão. De pacientes dizerem que, parece que 90% foi resolvido, mas dizer que uma vida se transformou com uma sessão não tem como. Então esse processo precisa de um passo a passo. Normalmente um processo meu de mentoria, ela leva pelo menos umas 6 sessões, onde a gente vai trabalhar diversas questões. Conhecer o paciente, iniciar um processo de autoconhecimento, onde a mente dele vai começar a entender o que está acontecendo, depois trabalhar emoções, trabalhar outras questões que eu chamo que são os R's, que são remorsos, rancores, ressentimentos, raivas, e daí estão os traumas envolvidos, relacionamentos, e a partir daí é que dá para se dizer que uma transformação quase total foi alcançada, e a gente vai trabalhando nas questões pontuais que vão ficando. E também tem pessoas que chegam querendo resolver realmente a vida inteira, com ansiedade, insônia, depressão, um vício, problema com o marido,
o relacionamento da família e tudo mais. Normalmente, um processo de hipnose, a gente foca em uma questão. Por exemplo, veio com ansiedade e tudo mais. A gente foca na ansiedade, vai trabalhar todas as questões por trás dela, até porque a ansiedade costuma trazer outras questões juntos, mas a gente não dá para trabalhar tudo isso neste processo de mentoria. Existem outros processos onde a gente poderia ficar um ano inteiro fazendo tudo isso. Mas é muito comum que daí, trabalhando a ansiedade, as outras questões também melhorem, porque elas costumam estar relacionadas. Mas como eu disse, em uma sessão não se resolve uma vida. Perfeito, porque as pessoas elas buscam resolver os problemas da vida delas de pronto. Elas não têm a paciência, né? Na verdade, a gente busca resolver nossos problemas assim na hora. Não, eu quero chegar, fechou ali, vou fazer o atendimento, quero resolver tudo. Mas não. É um processo, é uma construção e, como você disse, vai tratar um problema por vez. Você vai ter o foco para tratar, mas infelizmente tem muita gente que já quer chegar, já quer resolver tudo e não consegue esperar, né, para poder passar por esse processo. Exato. Até por conta dos problemas modernos, né, que a gente fala, tudo tem que ser feito de maneira rápida, eficiência, né? Imediatismo. Vem muito do celular, de que você ganha a endorfina, o prazer rápido de ficar rolando. Então a pessoa quer resolver rápido. E normalmente quando a pessoa chega para um processo de hipnose, é aquela pessoa que já tentou um monte de coisa e está como última alternativa querendo rápido uma solução. Já não conseguiu essa solução rápida em vários outros processos. E aí acredita que neste processo vai ser possível isso. Mas como todo tratamento, é um passo a passo. Não tem como chegar em um estalar de dedos resolvendo uma questão de vida inteira. E justamente esses problemas modernos que a gente vai falar hoje, e algo que, de um termo mais comum, né, um termo profissional, que se fala é que os cérebros das pessoas, até em forma de piada, derreteram. Então, hoje em dia, a gente não tem mais uma atenção prolongada, porque as redes sociais, isso é algo que já é comprovado, elas são desenhadas. Isso também faz todo sentido, porque elas são desenhadas para prender a nossa atenção. Então, a gente passa, às vezes, horas só scrollando para cima, que se chama de doom scroll, que você passa várias horas ali só subindo vídeos de 30 segundos, e que 2, 3 vídeos que você passou daqueles, tu nem lembra mais que você já viu. Então você recebe a endorfina e não lembra mais do que viu pouco tempo depois. E isso você vai consumindo e vai criando esse ciclo, o que ajuda muito nessa questão do imediatismo, né? Então é um campo que entra muito no porquê também as pessoas têm a depressão, elas têm ansiedade, é algo que é um influenciador, né? Não é necessariamente a causa raiz, mas é um influenciador. E como que a hipnoterapia, ela hoje ajuda pessoas assim que estão muito ansiosas, quem está sofrendo? A gente vai, como eu disse, primeiro conhecer a pessoa. Tem que entender cada paciente para saber quais são os gatilhos de tudo isso. A rede social é um grande potencializador de tudo isso, da ansiedade. Porque daí a pessoa está ansiosa, aí ela, qualquer coisinha, vai já para o celular para ter esse prazer imediato, só que a tela, a luz da tela já vai impedir ela de dormir, provavelmente, porque é muito comum a pessoa vai dormir, não consegue dormir, já celular na cara, já atrapalhou ainda mais o sono. Ou antes de dormir, já tá lá no celular, vai querer desligar e dormir, já não vai ser possível. E acorda já com o celular, né? Nem para, nem desperta normal, direito. Assim, a pessoa tá trabalhando e tá mexendo no celular, né? Exato, então. A pessoa já acorda e puxa o celular sem ir no banheiro, sem tomar uma água. Inclusive é uma coisa que eu passo para muitos dos meus pacientes dentro do processo, uma higiene pessoal, vamos dizer assim, de várias coisas. Acordar e já não pegar o celular. E tomar uma água, ir no banheiro, lavar o rosto, começar a preparar seu café da manhã e depois mexer no celular. Porque se você já pega o celular na hora, você já vai ativar receptores que não estão preparados para aquela informação naquele momento e vai com certeza potencializar ou causar ansiedade ao longo do dia. Certo. E é muito difícil, né, o ato de você conseguir acordar e já não ir direto para o celular. E tem muitos gatilhos mentais que a gente usa para justificar isso também. Então, tem gente que não busca justificar, mas, por exemplo, tô tentando não mexer no celular quando eu acordo. Não, mas eu preciso ver isso aqui do trabalho. Mas é muito difícil, mesmo a gente sabendo que faz mal, largar a mão. Como que a gente busca conseguir fazer essa higiene? No caso, a gente tem que começar entendendo quais são
como qualquer outro vício, entender quais são as emoções por trás de todo o processo, porque tem algo por trás que está fazendo com que a pessoa não consiga abandonar esse padrão do vício de não conseguir largar o celular para qualquer questão. Então, quando a gente começa a encontrar essa emoção raiz que a gente fala, a gente consegue, então, tirar o peso que ela tem, para que ela consiga se libertar. É como se a pessoa passou uma vida inteira com uma ferida aberta, que nunca se fecha, e essa ferida está ali doendo, causando um ciclo de desconforto. O processo vai fazer com que essa ferida se feche, ela cicatrize, vai ficar uma marca, ela vai olhar a cicatriz, saber qual foi o ocorrido, mas não dói mais. E a partir desse momento, quando a emoção para de doer, ela perde o comando, vamos dizer assim, que teria sobre a pessoa, ela consegue então começar a mudar os padrões. O cérebro começa a entender o benefício em ter outras rotinas, porque nosso cérebro também não gosta do desconhecido, do novo. Então, a partir do momento que ele criou uma rotina de acordar de manhã e olhar para o celular, ele acha que aquilo é mais eficiente, ele já economiza energia, já está tudo naquele padrão. Então ele precisa entender o real benefício de um novo padrão para que ele aceite, porque é muito mais fácil o nosso cérebro deixar a gente em uma zona de conforto desconfortável do que aceitar o risco de uma zona de conforto realmente melhor. Então, para que a gente consiga isso, o seu cérebro precisa entender o benefício, e ele só vai entender o benefício depois que a dor da emoção que estava causando tudo isso é ressignificada. Perfeito, porque isso exemplifica bastante o processo e o foco da terapia. Muita gente pensa que numa terapia você vai eliminar aquilo, mas não tem como você eliminar um sentimento, né? Exato. A história, a emoção, tudo que estava por trás não vai ser apagado da mente da pessoa, ela só vai perder o peso que teve. Todo aquele trauma, a vivência, tudo que ocorreu na vida dela faz parte dela e trouxe ela até esse momento, criou os padrões dela. O que a gente precisa é encontrar os padrões que estão atrapalhando, e a partir da dor resolvida, vamos dizer assim, a gente alterar esses padrões para uns padrões mais benéficos. E conseguir lidar, né, com esses problemas, né? Principalmente saber lidar com aquilo que te tornou quem você é hoje em dia. Além dessa parte da ansiedade, então, a hipnoterapia, ela trabalha principalmente com foco ali na análise dos padrões, né? Pelo que a gente pôde entender, o funcionamento do cérebro. Uhum. Como que aprofundadamente você, enquanto profissional, técnicas você tem assim para conhecer, entender o funcionamento da cabeça de alguém para poder aplicar essas técnicas? Aí vai muito estudo, né? Por exemplo, eu tenho algumas formações em neurociência para entender como o cérebro funciona, formações em PNL, a própria psicanálise, que é uma das minhas formações, e assim você começa a identificar quais são os padrões, como o cérebro funciona, e é claro, muito vem da experiência também. Em 10 anos você vê que os padrões se repetem. As histórias mudam, mas os padrões são quase sempre os mesmos, alterados de maneira pontual. E a partir dessa experiência fica mais fácil conseguir ajudar. É muito comum o paciente chega assim, porque eu estou com insônia por causa de tal coisa. Aí você fala assim, então você dorme, demora para dormir? Demora para dormir. Você fica acordando a noite inteira? Fico acordando a noite inteira. E quando você acorda, você demora para voltar a dormir? Demora também. Fica com a mente agitada antes de dormir? Fico. Daí a pessoa fala assim, como é que o cara sabe? Tá acertando tudo. É porque foram tantos pacientes nesses anos ajudando com os mesmos problemas, e pelos estudos que a gente consegue ter essa certeza de como ajudar a pessoa no seu novo desempenho, vamos dizer assim. E na própria vida da pessoa que busca fazer um tratamento, a gente fala que o tratamento não é o tratamento da nossa mente, ele não é algo para sempre. Ele precisa de manutenção. Uhum. Assim como todo equipamento precisa de manutenção. Então, o nosso exercício físico ele tem que ser contínuo, e o tratamento mental também tem que ser contínuo. Dentre a vida das pessoas, você diria que padrões em que às vezes eu cuido, eles voltam a se repetir no futuro, ou é mais comum surgirem novos problemas, ou algo assim que é bem equiparada? Na verdade, os problemas a pessoa continua enfrentando eles, só que daí ela tem novo conhecimento para enfrentá-los, vamos dizer assim.
Por isso que dentro do meu processo eu sempre vou trabalhar as emoções por trás, mas vou ensinar maneiras da pessoa manter os benefícios alcançados na terapia. Eu já vi vários casos de pessoas que fizeram anos de terapia e para e sempre volta para as dificuldades, problemas de maneiras um pouco diferentes, mas por quê? Porque não sabe manter esse aprendizado. Então a pessoa, dentro desse processo, aprende várias técnicas, como por exemplo essa higiene do sono, higiene diária, para a pessoa se manter dentro desse padrão e para que ela, então, quando enfrentar algo, não passe pela mesma dificuldade. Como, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu fui o paciente e sofri de ansiedade, eu tinha muita dificuldade em me comunicar. Aqui, eu jamais estaria, há 15 anos atrás, mais ou menos, conversando num podcast, dando entrevista, uma palestra ou qualquer outra coisa. Eu ia ter tido um piripaque lá fora antes de entrar aqui dentro. Mas hoje em dia eu consigo normalmente vir aqui conversar, bater papo, mas toda vez eu sinto que aquela ansiedadezinha tenta dar quem sabe não seja melhor ir embora, fazer alguma coisa. Então eu tenho o controle de falar para ela agora e falar assim, senta no banquinho aqui do lado, aproveita o show que quem tá mandando sou eu. Se eu precisar de você, eu deixo você fazer as suas funções, mas agora eu que tenho o controle. Então, aprender como manter isso é importante e, claro, como você falou, é bom que você continue se trabalhando. Então, mesmo que eu tenha todas essas técnicas que eu tenho, já tenha me trabalhado, feito várias terapias, de vez em quando eu entro em contato com alguns amigos e falo assim, cara, tô precisando de mais uma sessão, tô com um problema pontual que eu tô com dificuldade em resolver sozinho. Então, é sempre interessante manter esse processo. Não precisa com tanta sequência, igual quando você está diretamente no processo, mas é sempre bom buscar ajuda. Sozinho fica mais difícil. Então, perfeita essa analogia, porque muita gente se preocupa vou começar o processo, né, de assistência terapêutica, mas vou ter que ficar para sempre indo, não sei o que. Daí sai, volta, não tem resultado. Mas o objetivo principal e isso é algo que os profissionais de qualidade eles trazem com eles, que é fornecer as muletas para que as pessoas possam dar por si mesmas. Evidentemente, você ainda vai ter que fazer alguma manutenção ali, como você disse, mas é poder habilitar aquela pessoa a ter controle sobre ela mesma. Não para ela ser refém eternamente de um processo ali constante. Mas é claro, com revisões ao longo do tempo, para ela poder sendo tratada, né? Outro ponto que chama bastante atenção também, que nós queremos conversar sobre a hipnoterapia vamos pegar casos diferentes. Como a hipnoterapia se aplica a exemplos de pessoas com autismo? Na verdade, para questões do autismo, existem várias divergências no que eu já estudei. Existem muitos profissionais que dizem que o processo de autismo não tem como ser trabalhado em nenhum nível com a hipnose. Mas eu já vi outros estudos mostrando alguns resultados positivos, inclusive uma hipnoterapeuta lá de Portugal, se eu não me engano, que praticamente só trabalha com autistas, com vários benefícios. É claro que não vai resolver o autismo, mas alguns padrões que a criança, que a pessoa tem, como comunicação, alguma atenção, pode ser auxiliado dentro da hipnose. Eu nunca tive um paciente autista, já quase tive um paciente que tinha parado de falar. Por algum motivo ele parou de se comunicar. Então, por exemplo, é uma pessoa que já se comunicava e por algum motivo parou. Provavelmente a hipnose poderia ter ajudado ele a retornar essa comunicação. Então não tem como afirmar, hoje ainda com ciência, com comprovação, que a hipnose vai ajudar. Alguns estudos estão começando a indicar que sim, a hipnose pode ajudar pessoas com autismo também. É claro, dependendo do grau onde dentro do espectro a pessoa esteja. Seriam processos mais superficiais do autismo, vamos dizer assim. Exato, e também para deixar bem claro, o ajudar não é assim, nossa, eu quero mudar completamente a pessoa autista para a gente ter uma readequação. Não é disso que a gente fala, né? É simplesmente fazer
um acompanhamento daquela pessoa, até porque tem pessoas que podem compreender e entender de forma errada quando a gente diz de poder ajudar essas pessoas, né? Não tá achando que ela queira mudar completamente quem ela é. Não, não é o caso Uhum. que a hipnoterapia busca fazer com essas pessoas, né? Isso. Vai ser para facilitar a vida dela. Muitos autistas têm várias dificuldades de interação na sociedade, problemas de comunicação. Então a hipnose poderia ajudar elas nessas questões, mas você não vai transformar. Tem pais que, não só para o autista, né, que chegam querendo que a criança vire um bonequinho perfeito dentro dos padrões dele. Não, Essa isso não não é a vai realidade. funcionar. Na verdade, inclusive, crianças mesmas, eu não costumo atender, normalmente mais adolescentes. Mas é comum o pai chegar querendo, eu quero que meu filho haja dessa forma, seja assim, pare de fazer isso. E como que se lida com uma situação dessa em que o pai acredita que o filho tem que ser um boneco perfeito? Aí a gente trata o pai. Aí é o pai que a gente chega e fala, senta, olha. Inclusive eu tive um caso recente. A mãe que trouxe o rapaz querendo que ele fizesse diversas coisas, agisse daquela forma, parasse de fazer isso. E daí, na avaliação, conversando com a mãe, eu fiz a avaliação do rapaz, depois fiz uma outra sessão só conversando com a mãe. No final da sessão, a mãe já falou assim, eu tô começando a achar que quem tá precisando de terapia sou eu. Falei, pois é, eu tava chegando nesse ponto, mas... Olha só. Então, pelo menos ela já se tocou, mas Nesse caso ela se abriu, né? muitos pais acabam não aceitando que muito da dor que eles estão vendo no filho é deles. Que está sendo projetada. É eles que estão precisando trabalhar aquilo neles, porque o filho... Aí vem o rapaz, a moça, você começa a trabalhar, porque o pai obrigou, vai fazer, não sei o que e tudo mais, e se vê, cara, você nem precisaria estar aqui. Mas já que você está aqui, vamos trabalhar, o que está te incomodando? Mas daí o pai se frustra porque, não, mas meu filho continuou agindo da forma que ele age. Eu falei, cara, ele é assim. É a índole, não é a índole. É a personalidade da pessoa é assim. Ela não vai mudar. Ela só vai ter mais controle, mais inteligência emocional, mas ela não vai atingir os padrões que você quer, porque ela veio para o processo de terapia. É você que está precisando começar a se observar do porquê essa necessidade de controle, essa necessidade de alto padrão, de alto desempenho. Provavelmente tem coisas aí por trás, na sua infância, provavelmente, que estão causando esse efeito na sua vida adulta. Fica o recado, se você está levando alguém para... Você está forçando alguém para fazer alguma terapia, olhe para dentro primeiro. É bem provável que quem precisa da terapia é você. Bom, a gente tem também alguns outros problemas que são como traumas e fobias, né? Os traumas, eles vão gerar os problemas que a gente falou, da ansiedade, depressão, etc. Mas também temos as fobias, medos. A hipnoterapia, ela serve para ajudar pessoas que querem superar um medo específico ou pessoas que precisam, às vezes, passar por um procedimento? Um caso muito particular aqui na minha família, eu tenho uma pessoa lá que ela tem muito medo de cirurgia e de máquinas, né? Máquina de raio-x, aquela máquina que faz toda a análise, assim, da pessoa com o magnetismo. Então, essa pessoa ela tem muito medo médico. A hipnoterapia, ela é capaz de preparar uma pessoa para passar por um procedimento? A hipnoterapia pode ajudar com qualquer medo que a pessoa possa ter. Eu brinco, a altura, barata, lagartixa, escuro, médico, falar em público, medo, síndrome do pânico. Qualquer medo pode ser trabalhado com hipnose, porque o objetivo, como sempre, é achar qual é a emoção por trás. Então, e normalmente o medo não está diretamente relacionado com a causa dele. Por exemplo, eu já tive um caso de um rapaz que tinha fobia de lagartixa. Ele não podia estar no mesmo ambiente com uma lagartixa. E daí falou que ele dava os motivos dele por causa da lagartixa, não sei o que e tudo mais, mas quando a gente foi investigar, ele, durante um período da vida dele, o pai agredia muito a mãe. E em um evento específico, a mãe escondeu ele no guarda-roupa. Enquanto ele ouvia a mãe sendo agredida, ele estava escondido, e nesse evento, inclusive, a mãe quase veio a óbito de tão grande que foi a agressão. Ele, com um pouco de luz que estava dentro do guarda-roupa, estava vendo uma lagartixa, ou acreditando ter uma lagartixa ali junto com ele. E ele relacionou as questões, e por isso o pânico de lagartixa.
Então, a emoção por trás era esse sofrimento, essas questões, a raiva que ele sentia do pai, a culpa de não poder ajudar a mãe, mas ele era uma criança com 3 anos, ele não teria como ter feito isso. Então, quando a gente trabalhou isso, o medo de lagartixa desapareceu. Ou já tive casos de pessoas com medo de barata. Um caso que eu já vi, a moça tinha tanto pânico de barata que ela chegou a dormir em um hotel uma vez porque ela achou ter visto uma barata em casa e não encontrou ela para o marido dar fim. E também, esse medo de barata estava relacionado com abusos que ela sofreu na infância dela por um tio. Ela tinha noção, acreditava que isso vinha de quando uma vez que ela acordou com uma barata andando sobre ela no quarto. Mas o que tinha acontecido? Ela tinha linkado essa sensação, a barata trouxe uma sensação de abuso para ela. E o cérebro ligou as duas informações. Então, aquele abuso ligou com o abuso sofrido pela barata e, a partir daí, o pânico da barata. Então, resolvendo essa questão, ela também passou a não ter mais dificuldades com a barata. Não quer dizer que ela ficou super amiga da barata e passou a criar baratas, mas ela não tinha mais medo de ter que sair correndo, entrar em pânico e tudo mais. E até na questão médica, por exemplo, uma vez eu fui fazer a ressonância. É ressonância, né? Ressonância magnética? Isso. E ao entrar no aparelho, eu descobri que tinha claustrofobia. Porque comecei a passar mal. E eu estava bem no começo da terapia, vamos dizer assim. Então, com a terapia, eu consegui fazer os exames depois sem dificuldade. Então, tanto medo de médico, eu tive paciente com medo de agulha, que não tomava injeção de jeito nenhum, tinha que tomar toda a medicação quando ia, e era internado com frequência, precisaria tomar o intravenoso, o intravenoso, né? Mas não tinha como, tinha que ingerir a medicação. E durante o processo, essa paciente, inclusive, ela teve uma crise de faringite aguda, bem intensa mesmo. E ela precisaria tomar 7 injeções. E daí a médica já conhecida dela, na hora que ela chegou, falou: olha, temos a opção da injeção, que vai resolver muito mais rápido, ou a gente entra com os comprimidos, as coisas, tudo mais. Vai levar vários dias até ser resolvido. Ela falou: não, pode aplicar as injeções. Aí a médica... Não, mas, são 7 injeções. Não, pode aplicar as injeções, tá tudo tranquilo. Então, a gente nem tinha acabado o tratamento. E o tratamento não era especificamente para o medo de injeção. O motivo dessa paciente era, eu acho que até um caso que eu citei na outra vez, que era uma paciente que se automutilava. Exato. E um dos medos, dos vários medos que ela tinha, que era de faca, agulha, injeção, cobra, estava com síndrome do pânico, eu estava com um pacote completo de medos. Um dos medos era esse. E trabalhando a automutilação estava relacionado com o medo que ela tinha de agulhas, e isso passou também. Então, a hipnose ajuda muito com o medo que for. Ajuda a gente a libertar aquela pessoa. E principalmente o que chama atenção é o comentário, né? Essas histórias são muito tristes, né? O passado, a gente tem muitos eventos na vida nossa, na vida das pessoas, que são pesados e eles precisam ser tratados. Mas principalmente o que chama atenção é a gente entender que às vezes o medo da pessoa não é exatamente relacionado à causa. Tá? É uma frase que você acabou de dizer que chama muita atenção. Então, a lagartixa, a barata, a história que você contou, que na verdade a motivação é muito diferente do que se imagina. Então, é um processo que a pessoa pode até saber que ela sente medo daquilo, mas a motivação ela vem de algo que é completamente diferente. Né? Exato. Na verdade, eu nunca vi algo que o medo era realmente relacionado ao que ela acreditava. Por exemplo, um inseto. Sempre tem uma relação por trás. Alguma emoção que o cérebro, por algum motivo, relacionou naquela questão. E quando a gente consegue encontrar ela, a gente consegue eliminar o medo, basicamente. Perfeito. Na sua carreira, né? A gente falou aqui de algumas histórias. Que história que tu poderia contar para nós, assim, que te marcou? Não precisa ser algo tão triste assim, mas algo de, assim, de superação, né? Pra gente poder entender o nível que a hipnoterapia consegue agir nas pessoas. Deixa eu contar outra, porque o caso da mulher que se automutilava é um caso que me marcou bastante, porque era uma pessoa que passava por isso há 20 anos.
No último episódio, inclusive, né, pra quem não conhece, se tu quiser dar uma recapitulada super rápida nessa história. Então tá bom. De maneira rápida, essa mulher, por 20 anos, se automutilava, era uma senhora de 60 e tantos anos, e entre várias outras questões, e ela já tinha tentado medicação, terapia, ela fazia um acompanhamento com terapia convencional durante todo esse período, e ela já não aguentava mais, tinha tentado várias outras técnicas, que ela inclusive chegou falando que se a hipnose também não funcionasse, ela iria se matar, porque já tinha dado para ela. E após o processo, como eu disse, já no meio das sessões ela já não se automutilava, ela já tinha perdido o medo de agulha, o medo de faca que ela tinha, estava voltando a dirigir, voltando a sair com as amigas e várias outras questões. Esse foi um caso bem marcante. Mas tem um outro, uma moça, e na verdade essa moça nem tinha me procurado. Uma amiga dela, conhecida minha, pediu se eu poderia dar um oi para ela, só se eu podia conversar com ela aquele dia à tarde. E daí eu dei o oi no contato da moça, falei, a tal pessoa pediu para que te desse um oi para conversar contigo e tal. Ela falou que não estava bem, estava sofrendo várias questões. Aí eu falei assim, vem aqui final da tarde, vamos fazer uma sessão. Mas não tem como pagar. Eu falei, não, só vem, faz a sessão, tá tudo certo. E a gente conversou, fiz uma avaliação e fiz uma técnica com ela lá. E alguns dias depois, conversando com ela de novo, ela falou, naquele dia estava tudo planejado para me matar. Eu já sabia onde ia deixar meus filhos com minha mãe, eu ia fazer tal coisa, ia terminar um negócio, tal, e iria para tal lugar acabar com a minha vida. Se você não tivesse me dado um oi, eu teria me matado aquele dia. E você não só me deu o oi, como ainda me ajudou. Então, e daí ela veio e iniciou o processo de terapia completo. Então esse é um caso que me marcou bastante. Nossa, que eu até brinco que esse é um dos casos que me faz saber que o que eu faço vale a pena. Que pelo menos uma vida eu tenho certeza, nesse caso, que eu salvei literalmente. Que legal, parabéns. A gente fica muito feliz de saber que... Uma emocionada mesmo, esse caso me emociona. Não, dá pra ver que realmente isso é próximo do teu coração, que faz uma grande diferença, até porque o propósito que você trouxe de volta para a vida daquela pessoa. Uhum. E muitas pessoas têm dificuldade com o propósito. Então os traumas existem, os vícios existem, mas chega uma hora que isso se torna uma dor tão grande que a pessoa perde o propósito de viver. E esse é o grande perigo. A dificuldade que não é que a pessoa ninguém quer se matar. A pessoa quer acabar com a dor. E ela tá tentando coisas, vendo, e por algum motivo, naquele momento, a morte parece a solução mais fácil. Não, então se eu morrer, a dor acaba. Mas existem vários casos de pessoas que não morreram com a tentativa, e elas falaram, na hora que eu vi que eu ia morrer, eu falei assim, isso não vai resolver. Eu só causei outro problema. Então, se a pessoa está passando por isso, se quem está assistindo está pensando nisso, a dor não vai se resolver com a morte. Inclusive vai causar mais dor e mais dificuldades em vários membros da família. Então é interessante buscar uma ajuda, independente de qual seja e com quem seja. Solução tem. Exato. A verdade é que para uma pessoa, né, chegar nesse nível é porque ela não vê mais saída. E é muito difícil falar para alguém que tá nessa posição, não desista, né? Porque a gente não tá vivendo o que ela tá vivendo. Então a gente tem que entender isso. Mas ao mesmo tempo a gente não vai desistir de você. No caso, você enquanto profissional tá lá para ajudar aquela pessoa, né? A não desistir dela mesma, para poder ajudar ela. E assim como você disse, nessa história que é bem interessante, conseguiu trazer alguém de volta, né? Então isso é uma história muito tocante mesmo e bem interessante. Mas, né, não só de histórias assim que mexem com a gente, mas são histórias que também trazem alegria, né? Então, imagina a gente conseguir eliminar um medo, trazer a liberdade de volta para a vida de uma pessoa através de uma terapia. Então isso deve trazer uma satisfação, eu imagino, muito grande para você enquanto profissional. Ah, com certeza. Quando a pessoa chega no final do acompanhamento e fala, cara, resolveu, eu não estou sofrendo mais, estou dormindo bem.
desisti de me matar. Eu resolvi os problemas que eu tinha com meu pai, voltei a conversar com a minha família. Meu filho, acontece bastante de vir o adulto e falar assim, meu filho tá melhor. Porque eu via que meu filho estava repetindo meus padrões. E na hora que eu mudei, meu filho começou a mudar também, porque ele fazia igual eu. Porque então, aprende, né? Aprende, exato. O filho é muito comum o adulto vir porque aprendeu aquilo com os pais, ouviu aquilo a vida inteira, viu isso. Igual esses dias veio um rapaz que ele estava querendo justamente um vício, que era o cigarro, a bebida. Ele estava começando a ficar mais agressivo com a esposa, o começo do relacionamento. E ele falou, cara, eu tô repetindo exatamente o que meu pai fazia e eu não quero fazer isso. Mas por algum motivo, eu não consigo. Na hora que vem, que eu tô fazendo. Mesmo que eu tô pensando, não vou fazer, faço. E daí quando a gente começou a trabalhar as emoções por trás disso, ele conseguiu entender o porquê que estava repetindo o padrão do pai e mudar isso para que a esposa não sofresse e o filho deles também não sofresse com aquilo. A gente vive em conjunto, né? As nossas ações vão se refletir nas outras pessoas. E principalmente as crianças. As crianças, elas aprendem com exemplo. Então é por isso que é tão comum as pessoas falam, a gente se torna nossos pais, ou a gente adquire os costumes, repete. Até na parte de relacionamento, né? Essa é uma questão presente, né? Você acaba buscando aquela pessoa que tem um comportamento inconscientemente do qual você já conhece, né? Então, é algo que afeta diretamente quem tá perto de você. Então, independentemente ali se você tem um problema que você julga ser inicial ou algo mais avançado, é essencial que você busque ajuda. E dentre isso tem medidas diferentes, né? Diferentes maneiras de conhecer a hipnoterapia, mas caso vocês queiram conhecer, sigam o Instagram do Dr. Tiago, tem material lá, tem outras fontes também que ele divulga no Instagram para vocês estarem conhecendo também mais da hipnoterapia, né? Se você quer conhecer e praticar também, tem tudo disponível para você estar acompanhando. Existem várias abordagens. Tem o processo de mentoria, tem o processo de mentoria em grupo, tem a comunidade Mente Plena, que são encontros semanais, onde a pessoa com um pequeno custo consegue toda semana fazer um pouquinho de terapia, por exemplo. Tem e-books, aí tem também todos os reels com técnicas e dicas para também ajudar. Eu acho que se a pessoa pegasse e rolasse todo o meu Instagram com todas as dicas e tudo mais, ela quase que não precisava do... Mas o que acontece é que hoje em dia ninguém está disposto a pesquisar, a correr atrás. Ele quer que alguém entregue a solução na mão, que vem daquele negócio que a gente falou do imediatismo, quero para agora. Exato. E também pensar pelo lado que, sim, estão todas as dicas lá, mas às vezes a pessoa ela não consegue aplicá-la por ela mesma, né? Então ela precisa de um guia. E é aí que entra o expert, o profissionalismo de você ter alguém para te ajudar nesse processo, né? Então são dificuldades aí que a gente tem no processo, mas o conteúdo está todo disponível para quem precisar e quem quiser conhecer mais e se identificar também, né? Para poder estar acessando. Dito isto, para a gente não perder o fio da meada, qual que é o seu Instagram mesmo? É Tiago Leite Mentor. Tiago, Tiago Leite, com TH, Tiago Leite Mentor. Perfeito. Então, se você precisa, só acessar o Instagram, @Tiago Leite Mentor. Vai ter todas as informações lá sobre hipnoterapias, comunidades e o que mais a pessoa quiser participar para buscar uma melhora da sua saúde. Agora, no último podcast, a gente deixou uma mensagem final, busque ajuda, né? É importante. O que você diria para alguma pessoa de diferente hoje? O que eu diria de diferente hoje? Eu não sei se diria tão diferente, mas eu diria, não fique sozinho, então. Às vezes você está aí sofrendo, tentando resolver todas as questões da sua vida, sem apoio, achando que você precisa ser a pessoa forte, a pessoa que é o apoio de todo mundo, e uma hora você vai precisar de apoio também. O peso uma hora vai cobrar e você não vai aguentar carregar. Exato. Defina ser forte, porque muita gente confunde ser forte com não buscar ajuda.
muita gente está nesse detalhe mesmo. Então, se eu sou forte, eu não preciso de ajuda. E pelo contrário, uma pessoa realmente forte é aquela que sabe qual é o limite dela. Qual é o momento em que ela vai precisar de apoio para continuar podendo ajudar os outros. Eu sempre digo que você não consegue ajudar outras pessoas se você não estiver bem. Então, primeiro, cuide de você. Você estando bem, você será capaz de poder ajudar os outros. Então, tem gente que acha que ser forte é justamente isso. Não procurar ajuda, não posso chorar, não posso mostrar minhas emoções, tenho que estar sempre preparado para as dificuldades. E eu diria que, na verdade, essa pessoa não é forte. Ela só está escondendo o que ela pode ser. Forte é justamente o contrário disso. Saber quando buscar ajuda, saber identificar suas emoções e saber que com apoio fica mais fácil todo o processo. Perfeito. Então, assim a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a todos que assistiram. Novamente, sigam o Dr. Tiago para vocês se informarem mais e estejam presentes no próximo episódio do Plenitude, né? Seu podcast para uma vida mais plena e saudável. Muito obrigado.